Quando nós saímos da fase de crianças para adolescente, é muito comum a gente pensar um pouquinho no nosso futuro, principalmente no que tange o futuro profissional, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. E as empresas também começam a pensar nesses novos talentos e como é que podem aproveitar esses talentos. É pensando nisso que hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre a qualificação de jovens. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje nós vamos falar sobre qualificação de jovens. É cada vez mais frequente a necessidade, dos jovens se direcionarem, existem oportunidades, existem necessidades das próprias empresas e a comunicação, a internet, tudo rapidamente muda. Justamente pensando nisso, eu trouxe hoje uma colega, uma amiga, que vai falar um pouquinho para a gente sobre como é que funciona esse negócio de qualificar jovens, essa experiência, que é a Isabel Lima. Tudo bem, Isabel? Tudo, obrigada por estar aqui. A Isabel trabalha com qualificação de jovens, também de adultos também, sim, sim. De empreendedorismo, de atendimento a clientes, não é isso? O meu foco de trabalho é mais com o jovem, numa situação de vulnerabilidade. São os jovens aprendizes. Então já fazem mais de 10 anos que eu trabalho com isso e tenho visto a evolução desse novo profissional que está entrando no mercado. E como é que funciona? Você que os aprendizes, que acabam buscando o primeiro emprego. Então, isso tem até um respaldo até do governo já há um bom tempo, né? Então, esse projeto Aprendiz, ele inclui o jovem numa situação de aprendizagem. Então, o jovem, ele estuda, ele se mantém no colegial, e também está trabalhando. Ele tem ele tem que fazer as duas coisas. Ele não pode só trabalhar, ele trabalha e estuda. E ainda tem a qualificação na entidade, Eu trabalho numa ONG na minha região, que é o Vale do Paraíba, lá em Jacareí, onde o jovem ele vai alguns dias na entidade, ele tem várias disciplinas que é para prepará-lo para o trabalho. Então, ele tem a parte prática lá na empresa, onde ele vai estar subordinado, ele vai estar aprendendo, mas ele está acompanhado por uma pessoa da empresa. E aí ele também vai na entidade, onde ele tem a parte teórica. E também, no caso, à noite, porque normalmente trabalham de manhã, não tem aprendiz à noite, então à noite ele vai para a escola. Esse curso chega a ser um curso técnico? Na entidade onde eu trabalho, lá em Jacareí, na JAN, eles são aprendizes de auxiliar administrativo. Okay. Então, é esse o foco. Então, ele só trabalha na parte burocrática. Não trabalha em outra função, só nessa. Então não acaba sendo um curso técnico no sentido de titulação para ele, mas ele é capacitado, qualificado para trabalhar. São várias as disciplinas que ele tem. Aqui eu ministro com eles a de empreendedorismo, mas ele passa por outras também, de rotinas administrativas, de CIPA. Então, a entidade procura abordar tudo o que ele vai vivenciar quando ele estiver trabalhando na empresa. Isso funciona, Isabel? Como é que é assim? Quando ele passa por isso, porque assim, sempre as dificuldades que as empresas têm é de contratação de pessoas novas ou que não têm nenhuma experiência, de falar assim, nossa, tem que ensinar o básico para ele, e a parte administrativa é um caso, porque eu vejo muita condição de contratar pessoas cruas, vamos dizer assim, que não trabalharam, para trabalhos manuais, Então, às vezes eu vejo mais paciência de criar um auxiliar nessa parte, para não ter vícios, do que na parte administrativa, porque a administrativa tem alguns detalhes, e tal, e a pessoa fala assim, se não souber eu tenho que ensinar desde o começo. E o que você percebe que é importante que ele acaba aprendendo no caso específico desse curso? Sim. O jovem, ele realmente precisa de um embasamento para entrar na empresa, porque hoje no mercado de trabalho a gente percebe que é muita exigência. E mesmo para esse jovem que vai lá no foco de aprender para o trabalho, ele não vai ficar brincando lá, então ele vai ter responsabilidades. O que a entidade faz hoje é um projeto onde ele tem uma capacitação antes de passar pela entrevista. Então, para você
você vê, ele passa por uma aula de entrevista, ele passa por uma aula de postura profissional, e aí até é uma aula que eu também ministro, eu mostro para ele que ele tem um comportamento na escola, ele vai ter um comportamento na casa dele, que são todos de uma situação financeira bem delicada, então ele vai ter que perceber que quando ele for entrar na empresa, ele vai ter que ter uma outra postura, que ele não vai poder agir como ele age com a mãe ou na escola da mesma maneira, porque a relação é outra. Vai exigir mais dele, mais responsabilidade, mais comprometimento. Então, nós percebendo que esse jovem não conseguiria entrar direto, porque a entidade, ela possibilita que ele passe por uma entrevista, né, junto da empresa, que a empresa vai olhar o perfil dele. Embora a empresa saiba que ele não tem uma experiência anterior, porque todos eles têm 16 anos, ele não tem conhecimento, já até trabalhou em alguma coisa informal. Já vendeu Natura, já foi vender lavador de carros, mas na empresa, na parte burocrática, como auxiliar administrativo, ele não tem experiência. E aí a gente procura treinar esse rapaz, essa menina, como é que ele deve agir, o que é um relacionamento interpessoal numa empresa, que ele não pode, ele tem certos limites que ele vai ter que perceber. Ele vai ter que seguir regras que muitas vezes na escola, o que a gente percebe hoje é que ele não segue. Questão de autoridade, por exemplo, Sim. Que às vezes é um problema, hoje se fala muito da dificuldade que tem de, entre aspas, controlar os jovens, as crianças e tal. Isso vocês percebem muito lá com eles? O jovem, ele vem muitas vezes de uma família desestruturada, onde o relacionamento na casa dele passa por dificuldades. Né? Então, quando ele chega na empresa, a gente percebe que ele tem que ter esse preparo, perceber que ele não vai poder ser, ele vai ter que perceber que existe uma hierarquia, que é um dos assuntos que a gente comenta, né? Ele vai ter que observar que a empresa tem uma hora para chegar, ele não pode agir como ele quer com as pessoas, brincadeiras, né? Ele tem que ter esse comprometimento. A gente percebe que o jovem, ele é muitas vezes nessa fase dos 16 anos, ele quer, não diria provocar, mas ele quer testar. O jovem gosta de testar. E a gente percebe isso na empresa. Embora ele venha de uma situação onde aquele valor, aquela bolsa que ele vai receber seja fundamental, as prioridades para aquele jovem, muitas vezes, ele não leva em conta isso, né? Então, são muitas coisas que a gente tem que começar a sensibilizar esse jovem para esse novo mundo onde ele vai entrar. Por um lado isso é ótimo, né? Porque a questão do provocar do jovem faz com que ele tenha descobertas, né? Sim, uma coisa que a gente percebe muito nessa evolução do tempo que eu tenho trabalhado com os jovens, é que não adianta você, em sala de aula, e também isso acontece na empresa, dele ser uma pessoa só autoritária. Então, ele precisa de disciplina, a gente foca muito isso, não dá para ele fazer o que ele quer, ele não faz o que quer, ele tem que ter responsabilidades. Mas quando você age com parceria com esse jovem, quando você sensibiliza, é claro, no primeiro momento é sempre difícil, o jovem, nas primeiras aulas, a gente percebe que ele fica quietinho, que ele, né, atende, que ele participa das aulas, depois, quando ele se sente mais à vontade, aí ele já começa a tentar burlar um pouco isso, que também algumas vezes acontece na empresa. E o que a gente tem que mostrar é isso, que ele precisa perceber que o papel dele na empresa vai ter cobrança de resultados, mesmo ele aprendendo o trabalho, que ele está lá focado para o trabalho. Uma coisa que eu sempre comento, assim, você vai trabalhar e você vai ter que destinar aquelas horas, o foco é o trabalho, o foco não é o celular, o foco não é a internet, você não pode usar a internet na empresa, né? Você está lá para outra função. E em sala, eles acabam usando muito? Então, em sala, eu agora, nas minhas aulas, eu procuro dar alguma pesquisa, vídeos, porque a aula também, o educador, quando vai trabalhar com esse novo público, tem que, mesmo sendo um público simples, que vem de classes menos, né,
classes sociais mais pobres, né? Financeiramente. Pobres, né? A gente percebe que eles têm celular. Então, assim, você não pode excluir totalmente. Agora, você tem que delimitar. Olha, nesse momento de aula não pode, porque você tem que ter foco, a mesma coisa que vai acontecer na empresa, mas eles adoram isso, né? De ter a internet, de ter o celular, de ter o vídeo. Não dá mais para ser uma aula expositiva, ponto. E existe uma diferença da capacitação que vocês fazem, óbvio, eu acho que no teu caso principalmente que é empreendedorismo, mas a capacitação de um curso como esse do que a escola que ele está fazendo? Eu vejo que a postura do jovem na escola é muito de receber. E a proposta da entidade, a minha proposta dentro de sala, é dele ser protagonista. Porque quando ele se envolve, quando ele exercita, ele capta muito mais fácil. Então, as aulas, nós procuramos fazer com que ele perceba na prática, muito mais do que só leitura, mesmo porque a leitura é muito difícil para essas pessoas, né? Eu comecei, você não pode chegar na sala de aula, no trabalho, nós fumamos, nós voltemos. Que é nesse nível. Então, ele precisa ter certos cuidados. A imagem que ele vai passar na empresa é uma coisa que ele percebe que ele vai começar a construir. Então, ele começa a ter mais cuidados do que ele tem na escola. E muito mais cuidado do que ele tem nas relações com os amigos. Depois de um certo tempo que eles começam com a aula, nós percebemos que até as amizades deles vão mudando. Então, você percebe, por exemplo, durante o curso, uma evolução, uma diferença do começo, primeiro dia dessa pessoa para o último dia? É óbvio que não se consegue atingir 100%. As turmas que são formadas na entidade são 32 jovens. No final da capacitação, dessa pré-capacitação para entrar no mercado, para ir para a entrevista, eu percebo que o jovem vai evoluindo, vai amadurecendo, mas não são todos, porque muitas vezes o interesse dele, ele está lá porque a família precisa, mas ele não quer se comprometer. Outros não, a gente percebe que presta atenção na aula, quer evoluir, ele já pensa que ele vai poder comprar o celular novo dele, vai poder comprar o computador, uma bicicleta nova. Outros, infelizmente, não atendem. Mas, mesmo assim, nós percebemos que não é em vão. Porque o sensibilizar, cada um tem um momento da sua vida. Então, muitas vezes, o que nós falamos naquele momento só vai repercutir para essa pessoa como resultado mais à frente. Então, já tive até, nós que somos professores, a gente fica desanimado que o aluno não presta atenção, não está dando resultado, mas está dando resultado. Eu lembro que uma vez veio uma mãe de aluno e o mais bagunceiro da sala, imagina, 16 anos, está naquela época ainda de brincadeira. E a mãe dele chegou e perguntou numa reunião quem que era a professora Isabel. Aí eu me identifiquei, ele falou assim, pois meu filho só fala na senhora, e era o mais bagunceiro. Então, muitas vezes, o resultado não está nem aparente. Você acha que não está tendo resultado, mas aquela pessoa está parando para pensar. Porque o público que a gente atende, muitas vezes, a reação dele é bloqueio. Ele não quer se mostrar. O jovem já não gosta muito de se mostrar. Então, o que a gente percebe é que ele, às vezes, aparentemente, não está indo bem. Mas lá na frente, quando ele vai para a entrevista, e a gente tem muito retorno disso, porque funciona assim, o jovem, por fazer a capacitação, ele não está garantido definitivamente para entrar numa empresa. Ele vai sofrer uma competição, porque quando se manda para a empresa, vão 3, 4. E aí quem vai escolher aquele jovem é a pessoa da empresa. Então eles percebem nesse momento que tudo aquilo que ele aprendeu, tudo que foi falado, ele tem uma prática e ele começa a amadurecer isso. Ele começa a demonstrar isso na própria empresa. Né? Existem algumas características até na região que você faz parte, porque existem muitas indústrias, né? Sim, em Jacareí, onde é situada a empresa, são muitas indústrias. E assim, o que nós percebemos é que o jovem ele é muito bem aceito pelas empresas. Okay. As empresas percebem que muitos são efetivados.
que aí é uma satisfação para o educador, para a entidade, porque você viu que tudo que você colocou durante aquele tempo, ele coloca em prática e gera resultado, porque a empresa hoje quer resultado. Tudo bem que naquele momento o jovem está aprendendo uma profissão, ele passa por muitas vezes vários departamentos no período que ele está, mas o que se percebe quando ele é efetivado é que ele conseguiu dar os passos necessários. Ok. Vamos fazer um intervalo e a gente continua com esse papo. Vamos ao nosso intervalo, a gente volta em seguida. Até mais. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Caioa, soluções completas para a sua casa, não só para a sua casa, também para o seu comércio e para a sua empresa. Tem promoções de tapetes com 50% de desconto e tem mais. Papel de parede a partir de 260 rolo para você retirar aqui na loja. Piso laminado Duraflor, olha só que legal, a partir de R$ 59,90 o metro colocado, instalado. E cortina Rolux ou Sheer Elegance para pagamento de 10 vezes, 20% de desconto. Para pagamento à vista, 30% de desconto. Fala que viu comigo, Pinote, liga 3223-2415. Caioa! Olá, estamos de volta com o programa Talentos em Foco e hoje o tema é qualificação de jovens, mas antes de voltar com a nossa entrevistada, quero ressaltar para vocês um dos nossos colaboradores, uma das empresas que é nossa parceira, que é a Local Info, e às vezes você está na sua empresa, você utiliza cópias, fotocópias, scanner, e a gente tem uma dificuldade grande de compra de equipamento, escolher o equipamento certo, como é que eu uso, que toner eu uso. Então você tendo uma empresa para te dar assessoria, não só na compra, mas em outra condição, que é de repente alocar o equipamento, que é um grande lance hoje também para as pequenas e para as grandes empresas que já fazem isso há bastante tempo. Eu lá na minha empresa faço isso, você pode alocar o equipamento de acordo com a tua demanda de cópias e scanner e você não tem preocupação, tá com o uso de impressão, deu algum problema no equipamento, você liga para a empresa que locou, eles resolvem, trocam o equipamento, deixa tudo funcionando e você não tem o custo de manutenção dessa máquina. O custo fica com quem locou esse equipamento. A Local Info é uma empresa altamente profissional, eu posso atestar isso como cliente deles e eu indico para você falar com o Ademir, verifica o que você precisa, ele vai lá, faz uma avaliação da sua necessidade e você pode ter um ou mais equipamentos que podem atender você de forma espetacular, ok? Nós estamos falando então sobre qualificação de jovens. A Isabel estava falando para a gente da condição do jovem, da questão da região do Vale do Paraíba, na qualificação lá em Jacareí específica, mas toda aquela região existe uma condição, como aqui na nossa região tem, como no Brasil todo, esse projeto existe. Não acho que não tem diferença, o jovem, nesse caso, é o jovem. E conta pra gente então, Isabel,
a condição do jovem, como é que é a questão de comportamento dele que você estava falando para a gente? Então, o mercado de trabalho, ele exige muito mais do funcionário. Então, também, nós temos que preparar esse jovem para que ele atenda essas necessidades. Então, o jovem hoje tem que ter iniciativa, tem que ser proativo, e isso é muito trabalhado. O jovem, na sua experiência do Projeto Aprendiz, a gente vê que em casa ele é muito criticado. Jovem tem muita energia. O que a gente precisa saber é lidar com essa energia e canalizar isso. Então, assim, no projeto, o que a gente procura é também ressaltar que existem qualidades que o mercado exige. Então, que ele tem que ter energia, que ele tem que ter, buscar informações, coisas que muitas vezes ele não está acostumado. Então, existe um período de adaptação, de sensibilização desse jovem, porque ele não está acostumado com isso. Mas quando ele percebe, quando ele é bem estimulado, a resposta é muito boa. Então, nós temos muitas experiências de jovens que avançaram depois que terminou o projeto, o tempo que ele fica, eles foram efetivados. E isso é uma satisfação muito grande. Você tem um exemplo que você falou para mim? Então, nós tivemos um jovem na entidade que hoje ele trabalha numa grande empresa como gerente. É claro que ele foi galgando, você não sai de uma condição de aprendiz para uma condição de funcionário e logo em seguida gerente, mas ele percebeu que tudo que ele aprendeu seria muito útil no caminho dele e continuou em desenvolvimento, porque eu acho que hoje uma das características importantes do novo profissional é isso, ele está sempre avançando, isso é uma coisa que a gente coloca. Então, ser empreendedor é ter atitude, é buscar informações, é cuidar da empresa como se fosse dele, a gente ressalta muito isso. Então, o jovem ele tem uma base, a gente sempre procura focar o que é a realidade, porque eu vejo que o jovem, quando você fica muito na conversa, ele desestimula. A gente, como educador, você tem que criar maneiras, estratégias de envolvê-lo na ação, no estudo. Ele não pode ser passivo, ele tem que ser ativo. Então, quando ele vai para a empresa, e ver que aquilo que ele aprendeu na entidade, poxa, esse rapaz em específico, ele gostava muito de recursos humanos, então ele gostando disso, percebendo as habilidades dele, ele conseguiu colocar em prática e vai evoluindo, e a gente costuma muito falar sobre esses exemplos para os jovens que estão estudando. Porque isso também motiva. Então, ele sai da condição onde ele está numa casa com 10 pessoas num cômodo, opa, vou receber a minha bolsa, e tenho a perspectiva de ser efetivado na empresa, vai do meu interesse, a gente sempre explica isso, porque quando o jovem vai para a entrevista, ele não está, você vai trabalhar em empresa X ou Y, ele está lá concorrendo, que é o que o mercado, que acontece no mercado. Como funciona, isso. Então, ele está lá concorrendo com o colega dele, e a gente fala de ética. Hoje, o educador, o que eu percebo é que o educador, ele também trabalha na educação, não só na disciplina que ele está desenvolvendo, mas em valores que muitas vezes aquele jovem não teve muito estimulado, Então, assim, existe uma carência, assim, Pecou na questão familiar, na formação do caráter também. O pai e a mãe estão trabalhando, existe a questão econômica, a falta de instrução mesmo, e quando ele é colocado em contato lá na entidade com essa realidade, quando ele começa a ir para a empresa, porque o projeto funciona assim, ele vai para a empresa e ele vai também para a entidade, então é simultâneo. E essa dualidade favorece muito, porque ele percebe o que o mercado exige. Não é ele faz o curso e vai para a empresa e nunca mais volta para a entidade. Não, ele está indo para a empresa e tem dias que ele vai para a entidade. Ele faz algumas atividades na entidade? Sim, o CIPA, o português, que nós damos um reforço. E existe uma grade curricular que procura atender a formação desse jovem e a prática que ele vai ter na empresa. E as empresas percebem a diferença da qualidade, vamos chamar da qualidade dessa mão de obra, que é preparada, do que se via antes? O que percebemos lá na entidade é que a procura é grande. O jovem ele tem mais envolvimento hoje em dia, O que se percebe é isso. É claro que existem sempre os casos que a pessoa não vai aproveitar a oportunidade, mas em muitos casos, sim. A mão de obra ela é requisitada, não mão de obra assim no sentido que ele vai para aprender, ele não vai ser dado para ele uma atividade intelectual muito elaborada, ele está começando a carreira, ele está com 16 anos, com 16 anos, mas ele começa lá com algumas responsabilidades, vai evoluindo e que
nós percebemos é que assim, ele consegue se adaptar bem ao trabalho pelo apoio que ele tem da entidade nesse embasamento. Então, ele vê recursos humanos, como é que faz uma folha de pagamento, e ele vê a carteira de trabalho lá na empresa, ele está vendo aquilo lá na prática. E por outro lado, ele aprende, no caso da disciplina que você trabalha, que é empreendedorismo, a questão de ter iniciativa como empregado, como funcionário, ok, mas tem aquela parte do ele empreender. Empreender. E aí, você viu já o resultado do pessoal abrir negócio? Sim, eu tive um aluno que ele abriu uma empresa de logística. Ele não tem os caminhões, mas ele agencia, você vê, ele começou como aprendiz numa empresa nesse ramo, aprendeu, percebeu que havia uma oportunidade na região onde ele estava trabalhando, ele aliou ao conhecimento dele e abriu uma empresa. Então, para nós também isso é uma grande satisfação. Na sala, eu sempre digo para os alunos que existem duas possibilidades. Ele pode empreender sendo funcionário, porque hoje exige mesmo um comprometimento e uma atitude muito mais envolvida desse funcionário. Sim. E existe a oportunidade dele montar um negócio. Muitos, assim, em sala já começaram alguns passos. É uma menina que vende um produto de porta em porta, é um rapaz que faz lavagem de carro, que eu já tive, ele de final de semana lavava carros na casa do cliente. De informalmente. Isso, aí né, mas depois ele já começa a perceber que ele precisa de um planejamento, né? Então, nós falamos até de plano de negócios, né? De uma maneira simples, mas que ele precisa planejar. Até a questão de planejar a carreira dele, que já começa, assim, olha, você está aqui na empresa, está começando, então é uma grande oportunidade. A gente procura fazer uma comparação, porque num primeiro momento você tem que agir no impacto com aquele jovem. Então, ele está lá numa condição de ele estar em casa, ele sobrevive 10 pessoas com um salário, que normalmente é essa a realidade. Então, ele vê na condição dele de ter o dinheiro dele, de poder comprar as coisas que ele gosta. E aí, aquilo... eu sempre comento com os alunos que uma coisa importante hoje em dia é ter ambição. Mas ambição no sentido não negativo que a gente está acostumado a ver, de pisar na cabeça do outro, mas sim de desejar algo mais. Porque muitas vezes... a pessoa evolui, né? Ela vai evoluindo, né? Quem não deseja um crescimento, fica parado. Não é só financeiro, é profissional, de conhecimento, de desenvolvimento. Ele né? precisa ser uma pessoa que deseja mais, sair daquela zona de conforto. Eu sempre brinco com os meus, vamos sair desse sofá. Eles dão risada assim, porque podia estar empinando pipa aqui lá na região, é isso. Eu podia estar empinando pipa, podia estar vendo televisão com as minhas amigas, mas você está aqui. Então, você já está diferenciado dos outros. Valorizar a autoestima, porque eles realmente chegam muitas vezes muito faltando isso, da autoestima, de ter alguma coisa dele. E a gente, com o empreendedorismo, incita isso neles. Eu acho que é importante. Essa é uma missão bonita, né? Sim. Eu lembro que a gente também está num projeto bem legal, que é a formação dos professores do Pronatec Empreendedor. E aí eles, professores que vão fazer esse trabalho que você faz com os alunos nos cursos técnicos que são maiores, né? Então é bem legal isso. Bom, nosso tempo acabou. Eu falo que é rapidinho, o pessoal não acredita, viu? Verdade. Quando você está aqui, fala assim, é verdade, é rápido. Obrigado, Isabel. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de uma coisa que eu amo. Isso aí. Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Os jovens que estejam assistindo aqui, existem muitas possibilidades para vocês buscarem as oportunidades, tanto como profissional que você pode trabalhar, como empreendedor. Existem caminhos, isso incentivo governamental, que hoje existe bastante. Existem entidades que podem dar suporte, ok? Como o caso que a Isabel falou. Então, vai atrás. Vocês, empresas que estão buscando profissionais, vão buscar também os jovens, eles também são caminho. A gente fala também que o pessoal acima de 40 anos acaba sendo discriminado, mas os jovens também são discriminados, eles querem uma oportunidade. E a gente vai investir um pouquinho mais de tempo para trazer esse pessoal, acolher e mostrar o que ele tem de possibilidade lá dentro, e ele pode virar também um profissional de mais tempo dentro da empresa, né? Apesar de hoje esse ciclo ter diminuído. Mas espero realmente que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.